Se você acha que já viu tudo sobre o Batman e super-heróis, está enganado. Essa história é absurda e completamente diferente. Uma noite no asilo Arkham, Batman apareceu para deter o Gorila Grodd. Ele estava terminando mais um de seus planos maléficos. Batman teve que começar um embate contra ele, mas foi arremessado para fora do asilo, e vemos que a Mulher Gato aproveitou esse momento para entrar lá. Assim que ela fez isso, entretanto, um tipo de dispositivo com algumas cápsulas roxas feitas pelo Grodd simplesmente detonaram. E do lado de fora vemos o que parece ser uma gigantesca explosão começando. Batman se apressa para voltar para lá, mas as paredes do asilo Arkham parece que estão mudando. E Batman tenta se aproximar do mecanismo, mas de repente a explosão termina e tudo desaparece. Vemos então que Batman reaparece logo em seguida em pleno Japão feudal. Ele não entende o que acabou de acontecer e encontra um pequeno papel com um retrato falado dele e algumas palavras escritas em japonês. Logo em seguida, um grupo de samurais aparece para atacá-lo. Sem outra escolha, Batman tem que descer o cacete neles e consegue retirar a informação de um deles. O samurai diz que seu mestre mandou que eles atacassem e prendessem o homem vestido de morcego. Batman tenta perguntar quem é esse mestre deles, só que mais samurais aparecem a cavalo e ele tem que utilizar uma bomba de fumaça para escapar, mas não do jeito que ele está acostumado, afinal, não existem prédios para ele prender seus ganchos. Depois que conseguiu escapar, Batman tenta utilizar seus equipamentos tecnológicos para saber aonde está exatamente, mas nenhum satélite nem GPS funcionam. Isso não faz sentido para ele, pois o Homem-Morcego consegue ver instalações que parecem ser muito tecnológicas bem à sua frente. Ele então tem que invadir aquelas instalações para entender o que está acontecendo, e assim que chega lá, vê o Coringa dando ordens para alguém. Mas aquele não é o Coringa verdadeiro, pois o verdadeiro aparece bem atrás dele. Aquela era a Harley se disfarçando. O Coringa então diz pro Batman que agora ele é o homem mais poderoso do Japão. Acontece que ele foi parar ali graças àquela máquina que o Gorila Grodd fez, e não teve outra escolha a não ser se tornar um mestre ali no país. Mas ele sabe que o Batman pode atrapalhar seus planos e por isso parte pra cima dele. Os dois começam um embate e o Coringa utiliza leques extremamente afiados que cortam até as árvores ao redor. Assim que esses leques acabam, Batman acha que venceu, porém o Coringa ainda tinha um exército de samurais ao redor. O Homem-Morcego, entretanto, não pode vencer a todos e os distrai para poder fugir. Todos os samurais estão atrás dele enquanto o Homem-Morcego se esconde e de repente ele é agraciado pela presença da Mulher Gato. Ela conta para o Batman que já está ali há 2 anos, desde aquela noite no asilo Arkham. Tudo isso graças à máquina do tempo inventada pelo Gorila Grodd. Batman então mostra para ela todas as gravações de câmeras de segurança que ele conseguiu antes de desaparecer. Enquanto assistem, a Mulher Gato diz que esses criminosos lá do asilo Arkham estão por todo o Japão causando muita destruição. O que Batman não entende é como ele foi parar ali apenas 2 anos depois que todos apareceram, e chega à conclusão de que deve ter sido pois ele caiu para fora do asilo Arkham e demorou alguns segundos para voltar. Esses segundos acabaram se tornando 2 anos na viagem do tempo. A Mulher Gato então explica que estava lá no asilo Arkham aquela noite, pois ficou sabendo dos planos do Gorila Grodd e queria ver se conseguiria subtrair alguma coisa. Ela então explica o que aconteceu com os criminosos que foram parar no Japão também. Todos eles se tornaram lordes de regiões diferentes do Japão. Todos eles querem conquistar o país inteiro e unificar a tudo sob seu poder. Eles são o Pinguim, a Era Venenosa, o Deathstroke e o Duas Caras. Esse último virou simplesmente um dos empregados do Coringa. Agora, o líder criminoso que está mais perto de unificar e conquistar o Japão é o próprio Coringa. Eles querem reescrever a história do mundo, e Batman percebe que precisa encontrar o Gorila Grodd para saber mais informações e pensar num jeito de contra-atacar. Ele então se junta à Mulher Gato, e ela diz que o Coringa mantém a máquina do tempo do Grodd naquela torre. No dia seguinte, Batman se disfarça como um missionário e a Mulher Gato vai mostrar para ele o que o Coringa tem feito. Todos os dias chega muito carvão em seu castelo. Ele está mudando a linha do tempo a cada minuto que passa. Batman diz que além do Coringa, ele terá que derrotar todos os outros líderes do mal para poder salvar a linha do tempo do mundo. Enquanto eles conversavam, Batman teve uma surpresa. Alfred também estava ali. Além disso, o Batmóvel também estava. Acontece que o Alfred o seguiu aquela noite e ficou dentro do carro e acabou indo parar no Japão também. Agora Batman tem as ferramentas necessárias para derrotar o Coringa. Até que de repente, um ataque de
canhões atinge o local onde eles estão. Eram os samurais do Coringa. Batman pede para a mulher gato tomar conta de Alfred e vai em direção ao castelo do Coringa com o seu Batmóvel. Harley vem desesperada avisar ao Coringa que o Batman está chegando com seu Batmóvel. Todos os seus samurais não conseguem fazer nada, pois o carro do Batman é completamente impenetrável. Coringa, então, dizendo que Batman não é nada sem o seu carro, tem uma ideia. O Homem-Morcego tem diversos truques envolvendo tecnologia em seu veículo e ninguém consegue pará-lo, mas o Coringa decide utilizar sua arma secreta. Nós vimos aquele negócio roxo no começo do filme lá na máquina do Gorilla Grodd. Com esse negócio, o Coringa faz seu castelo se transformar em um grande robô. Batman mal consegue acreditar no que está vendo. O Coringa até mesmo arremessa estrelas ninja gigantes contra o Batman. Mesmo assim, ele avança com o seu Batmóvel, mas acaba sendo pego por um dos braços do castelo do Coringa. Seu Batmóvel foi destruído, mas o Batman conseguiu sair de dentro dele com um tipo de nave. Mas mesmo assim, ele não se aproximou do Coringa, que conseguiu destruir essa nave também. Mas o Batman ainda tinha uma terceira alternativa, uma moto. Dessa vez, ele conseguiu chegar aonde o Coringa estava. Entretanto, havia uma ameaça. O que o Batman vai escolher? Pegar o Coringa ou salvar uma jovem inocente com seu filho que estava prestes a perder a vida lá embaixo? O Batman, obviamente, escolhe salvar a vida da jovem. Mas lá embaixo, Bane aparece, vestido como um lutador de sumô. Batman transforma sua moto em uma espécie de armadura robótica e parte para cima dele. O Homem-Morcego rapidamente consegue incapacitá-lo e vai salvar a jovem. Ele pede para que ela se apresse para fugir enquanto ele segura aquela mão gigantesca do robô do Coringa. Por causa disso, Batman tem que sacrificar sua armadura robótica, mas ele consegue escapar também. Infelizmente, aquilo era tudo uma armadilha e ela era a Harley Quinn disfarçada. A mulher conseguiu acertar o Batman com uma marretada e o Coringa desceu para tirar sua vida. Ele debochou do Batman por sempre querer salvar os inocentes ao invés de dar um jeito nos vilões. Mas antes que o Coringa pudesse eliminar o Batman, de repente milhares de morcegos aparecem e junto deles um clã de morcegos ninja. Eles vieram resgatar o Batman e conseguiram levá-lo embora. Vemos que eles o levaram para um local onde já estavam o Asa Noturna e o Robin Vermelho. Ali também estava Aeon. Ele foi quem ajudou os dois no começo quando eles chegaram nessa terra. Ele é o líder do Batclan Ninja. Suas vidas são guiadas por uma profecia antiga que dizia que um dia um guerreiro de um outro país utilizando uma máscara de morcego apareceria para libertar o povo do Japão. Eles têm dado suas vidas esperando por esse dia. O clã está pronto para servir o Batman com suas próprias vidas. Agora, Batman-sama está ali para liderá-los. Em seguida, vemos que Batman está desesperado, pois o Coringa destruiu todos os seus equipamentos modernos e ele não sabe o que fazer. Do nada, Robin aparece com um pequeno macaquinho e uma mensagem de alguém que veio da floresta. Essa mensagem está escrita em inglês e é do Gorilla Grodd. À noite, Batman vai até lá encontrá-lo. O gorila criou um paraíso para ele ali no Japão. Enquanto conversavam, o Gorilla Grodd diz que fez aquela máquina para se livrar de todos os criminosos de Gotham e poder reinar sozinho na cidade. Entretanto, a interferência do Batman fez com que eles fossem parar naquele lugar naquele tempo. Gorilla Grodd continua falando, dizendo que os dois são responsáveis por isso e eles terão que cooperar e trabalhar juntos para se livrar dessa situação e voltar para casa. Batman concorda com isso e diz que será a isca para atrair o Coringa. No dia seguinte, então, com a ajuda do Batclan Ninja, eles montam uma armadilha para o Coringa em um rio. Ele aparece junto da Harley e o Batman diz que já estão cercados. Coringa ataca com diversos objetos letais feitos por ele e quando acha que eliminou todos os ninjas, ele tem uma surpresa. Batman já havia previsto isso e estava preparado com um grande navio cheio de ninjas. Eles com facilidade conseguem entrar e dar um jeito nos samurais do Coringa. O Robin Vermelho e a Mulher Gato também estão lá. Batman parte pra cima do Coringa junto do Gorilla Grodd. Eles conseguem descer o cacete no homem, que parece estar completamente derrotado. Depois de capturado, o Coringa alerta ao Batman. Se o Gorilla Grodd foi capaz de traí-lo, também irá trair o Batman. O gorila então agradece ao Batman por ter confiado nele e ajudado. Só que nesse mundo, confiança não significa nada, e o gorila utiliza uma de suas invenções para controlar as mentes de todos ali. Ele já traiu o Batman, mas acontece que o clã de ninjas tem a mente
mente completamente treinada e ninguém pode controlá-los. Vendo que seu plano não funcionou, o Gorilla Grodd parte para o plano B. Ele manda alguém começar o ataque e de repente, canhões começam a ser disparados de outro navio pelo Duas Caras. Os dois estavam juntos desde o começo e o Gorilla Grodd foi para o navio dele. Assim que chegou, ele se surpreendeu com a presença da Mulher Gato, que veio até ali com uma das partes da máquina do tempo do gorila. Ela resolveu trair o Batman e seus amigos, tudo para conseguir uma passagem de volta para Gotham. Enquanto isso, o Batman estava no navio do Coringa pegando fogo e precisava fugir dali, mas de repente o Coringa desapareceu e foi lá para cima de um dos mastros com um grande barril de pólvora. Ele e a Harley disseram que estavam prontos a perder suas próprias vidas para eliminar o Batman, e então o Coringa acendeu o pavio desse barril. Todos saíram do navio menos o Batman, que estava decidido em pegar o Coringa, mas isso não funcionou. O barril explodiu. A explosão do barril destruiu todo o navio. Será que o Batman conseguiu sobreviver? Depois disso, o filme nos mostra que os outros criminosos estavam utilizando aqueles dispositivos do Gorilla Grodd para construir castelos gigantescos capazes de se tornar robôs, assim como aquele do Coringa. O Gorilla Grodd estava quase terminando o seu castelo também e mandou um de seus mensageiros avisar aos outros criminosos que o dia de seu combate estaria chegando. Eles iriam lutar para ver quem se tornaria o grande Shogun do Japão. A Mulher Gato pergunta quando eles poderão voltar para Gotham, e Grodd diz que eles ainda precisam recuperar outros 3 dispositivos roxos daquele com os outros criminosos para poder ir. Após isso, vemos que o Batman conseguiu sobreviver e ficou desmaiado durante 2 dias, com o Alfred tomando conta dele. Durante esse tempo, o líder do Batclan Ninja deixou ali a máscara lendária do herói morcego. Depois disso, Batman pensa sozinho. Ele acha que em seu desespero por estar sem tecnologias o fez se juntar ao Gorilla Grodd, e por causa disso muitas pessoas perderam as vidas. Mesmo assim, ele não vai desistir. Conversando com o Asa Noturna, ele diz que não precisa de tecnologia, ele tem tudo o que precisa para derrotar o mal, seus amigos, os ninjas e todos os objetos letais que existem ali. Para vencer essa batalha, ele terá que utilizar as regras daquele período no Japão. Batman quer virar um mestre das técnicas ninja. Juntos, Batman e seus amigos fazem um planejamento de técnicas e também de objetos letais criados pelos ferreiros dos ninjas. Eles são ferreiros que conseguem criar coisas muito mais poderosas do que os ferreiros do século 21. Agora, eles só precisam atacar a base do Grodd e pegá-lo de surpresa. De repente, Robin aparece dizendo que seu macaco tem uma novidade. Eles receberam uma mensagem do Capuz Vermelho dizendo que encontrou 2 pessoas. Batman vai até lá para investigar. Antes que ele chegue, vemos que o Capuz Vermelho realmente encontrou 2 pessoas. Eram o Coringa e a Harley. Só que eles não se lembravam de nada, nem ao menos sabiam seus nomes. Aparentemente, aquela explosão tirou suas memórias, mas o Capuz Vermelho não acredita nisso. Ele está prestes a tirar a vida dos dois, até que Batman aparece e o impede. Ele diz para o homem que verdadeiramente o Coringa e a Harley perderam suas memórias. Afinal, eles não têm mais aquele olhar maníaco e maligno que tinham antigamente. Depois de terem sido salvos pelo Batman, Harley chama o Coringa para ver a primeira planta que brotou de sua plantação. Os dois ficam extremamente felizes com isso e Batman manda o Capuz Vermelho parar de pensar neles. Os dois não são mais uma ameaça. Assim que vão embora, entretanto, percebemos algo diferente disso. O Coringa e a Harley estão rindo de uma maneira maníaca. Um mês depois, o castelo do Gorilla Grodd foi terminado e ele decide começar o combate. Todos os outros criminosos também partem em direção a esse combate, pois todos querem ser os líderes do Japão. Batman e seus amigos vão utilizar essa oportunidade para derrotar todos os criminosos ao mesmo tempo e voltar para Gotham. A partir desse momento, Batman resolve se tornar o herói lendário que é cultuado pelo clã dos ninjas, o temível Batman Ninja. Ele irá cumprir a profecia e se tornar o salvador do país. Enquanto isso, os criminosos estavam em um embate gigantesco com seus castelos robôs. Todos se transformam em robôs gigantescos e o embate é generalizado. Gorilla Grodd está pronto para participar desse embate, só que o Duas Caras aparece com seu castelo na frente dele dizendo que irá protegê-lo. Ele então permite que o homem comece os ataques. Ele protege o castelo do Gorilla Grodd dos ataques dos outros e se prepara para atacá-los. Batman chega com seus ninjas bem na hora que eles estão se atacando. Os macacos do Gorilla Grodd surgem para atacá-lo também. Enquanto Batman procura
procura uma nova rota, vemos que o Duas Caras, que estava prestes a atacar os outros criminosos, resolveu trair o Gorila Grodd e atacá-lo, porém o gorila já estava à sua frente e imaginava que ele iria fazer isso. Com facilidade ele frustrou a tentativa do Duas Caras. Batman e seus amigos estavam voando em equipamentos que imitavam morcegos e prontos para invadir o castelo do Grodd. Ele com facilidade estava jogando o castelo do Duas Caras para longe em direção aos outros criminosos. Com essa jogada, ele se preparou para seu ataque final. O homem utilizou uma grande máquina para controlar as mentes desses criminosos e juntou seus castelos ao dele, formando um gigantesco robô de ataque, uma fortaleza com defesa e ataques perfeitos. Ele quer mudar a história do mundo, até que de repente ouvimos uma risada. Era o Coringa. Ele plantou aquelas plantas para fazer um tipo de gás e derrotar o Gorila Grodd. O criminoso apareceu no último instante junto da Harley. Agora, o Coringa está no controle da fortaleza do Grodd e o jogou para fora junto da Mulher Gato. Batman fez de tudo para salvá-los e conseguiu resgatá-los antes de caírem no chão. O Coringa então termina o plano do Grodd e forma um robô gigantesco ainda maior com todas as partes dos castelos dos criminosos. Ele está pronto para dominar o país e dispara todos os seus objetos letais contra Batman e seu grupo. Por mais incrível que pareça, Robin estava prestes a ser esmagado por uma grande rocha, mas o Gorila Grodd o salvou. Vendo que será muito fácil conquistar o país com esse grande Megazord, o Coringa decide tirar uma soneca. Vemos que Grodd, em seus últimos suspiros, deu para o Batman a flauta que controla seu exército de macacos. Ele quer que o Homem-Morcego derrote o Coringa. Robin então diz que sabe o que fazer com essa flauta e junto de seu macaquinho controlam o exército do Grodd. Existem milhões de macacos que, sob o comando de Robin, começam a invadir o Megazord do Coringa. De repente, uma outra macaquinha aparece para ajudar o Robin. Ele agora tem o maior controle sobre o exército do Grodd e, utilizando a flauta, formam um grande robô feito por macacos de armadura. O Coringa então começa seu ataque, mas seus mísseis são ineficazes. Com um ataque, o robô do Robin derruba o grande Megazord do Coringa e Batman usa essa oportunidade para invadi-lo. Mas essa ainda não era a hora certa. O Coringa se levanta com seu Megazord e envia um ataque gigantesco de chamas. Os macacos defendem Batman e seus amigos, mas começam a perder a vida com o calor. Robin fica desesperado, pois eles estão sendo eliminados, até que de repente uma grande quantidade de morcegos invade o local. O Batclan Ninja chegou para ajudar o Batman. Todos esses morcegos formam um morcego gigantesco que cobre a visão do Coringa. Eles em seguida formam um grande robô com o formato do Batman. Os ninjas chamam esse robô de Deus Morcego. O Coringa continua seus ataques de fogo, mas eles não são nada perante o grande Deus Morcego. Controlando esse grande robô, Batman bate de frente contra o Megazord do Coringa e consegue destruí-lo. Ele então invade o local onde o Coringa estava. Todos os seus amigos começam um embate contra os outros criminosos. Enquanto isso, Coringa conversa com o Batman e diz que fingiu ter perdido a memória. Ele planejou tudo isso desde o começo e sabia que se fingisse bem, o Batman acreditaria que ele não se lembrava de nada. Todos então começam um embate, inclusive a Mulher Gato e a Harley. Os criminosos são derrotados com facilidade e apenas o Batman continua no embate contra o Coringa. Os macacos até mesmo entram no grande Megazord para destruí-lo de dentro para fora. Assim que o Megazord perde toda a sua funcionalidade, o Coringa e o Batman entram em uma luta de espadas. Essas são grandes cenas onde o Batman exerce toda a sua habilidade com a espada e o Coringa também. Eles são extremamente rápidos e habilidosos e aparentemente o Coringa está levando a vantagem contra o Homem-Morcego. Ele sabe que o Batman nunca tiraria sua vida e por causa disso consegue fazer ataques muito mais poderosos. Na segunda fase do embate, o Coringa está muito mais rápido e dá golpes furiosos contra o Batman. Mesmo assim, o Homem-Morcego consegue quebrar sua espada, mas ele não esperava por isso. O Coringa pegou a ponta dela e a arremessou contra o peito do Batman, que caiu para fora do Megazord. O Coringa ficou extremamente feliz por finalmente ter vencido o Batman. Mas o que ele não esperava é que o Homem-Morcego, utilizando um jutsu clone das sombras, apareceu bem atrás dele e o derrotou com a ajuda dos morcegos. Batman verdadeiramente
verdadeiramente conseguiu dominar todas as técnicas ninja e jogou o Coringa pra fora do Megazord. Mas o Batman é o Batman e não consegue deixá-lo perder a vida. Com os criminosos derrotados, Batman e seus amigos agora podem voltar para Gotham. Eles se despedem dos ninjas e da maravilhosa terra do Japão. Em seguida, utilizam a máquina do Grodd para voltar. Obrigado por assistir, até o próximo!